Bem-vindos ao diálogo sobre pensamento global e ação local. E não poderíamos ter um melhor momento para esse tipo de reflexão do que o momento atual, o momento de uma pandemia que se espalhou rapidamente pelo mundo todo, afetando absolutamente cada país, cada cidade e cada um de nós, de alguma forma. Alguns mais, outros menos, mas todos foram impactados, todos conhecemos alguém que ficou doente, que precisou de ajuda, que está sofrendo efeito econômico, que está sofrendo efeito social de um isolamento que continua já há vários meses. Também um momento que mostra muito bem como colaboração global poderia avançar de uma forma mais rápida a solução. O exemplo disso é a campanha de vacinação. Vacinas que foram rapidamente elaboradas por várias entidades, várias empresas, com o esforço de vários especialistas, pesquisadores, que colaboraram globalmente na sua elaboração. Agora a pergunta é, como que vamos viver a reconstrução depois da pandemia? Se vamos repetir os mesmos erros que nos trouxeram para cá, porque a pandemia foi anunciada, a pandemia veio sendo apontada por vários especialistas como algo garantido a acontecer no futuro e não conseguimos nos preparar. Então vamos repetir o mesmo ou vamos reconstruir de uma forma diferente? Vamos retomar de uma forma diferente as nossas atividades econômicas e sociais? Vamos pensar de uma outra forma as políticas que nos possam ajudar tanto prevenir possivelmente algumas dessas pandemias, algumas dessas crises, sejam sanitárias, sejam sociais, sejam militares, sejam econômicas, ou se vamos, pelo menos, reduzir de alguma forma a vulnerabilidade de várias parcelas da sociedade aos possíveis acontecimentos dessa natureza. A Agenda 2030, com seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, oferece um excelente marco que poderia nos ajudar a repensar como vivemos, como fazemos política que fazemos, que projetos que escolhemos para o nosso investimento, para que tivéssemos um mundo um pouquinho pelo menos diferente, aprendendo dos nossos erros, incorporando lições aprendidas que foram nos oferecidas contra a nossa própria vontade durante o ano todo. A agenda é nada mais, nada menos do que uma ferramenta de planejamento, uma ferramenta que nos ajuda a escolher como investir. Não apenas escolher as temáticas, mas também escolher a qualidade do nosso investimento, seja ele público, seja ele privado. É a primeira tentativa de se oferecer um marco desses? Não, de jeito nenhum. A Agenda 2030 foi construída acima de décadas de aprendizado. Um dos insumos é o conceito de desenvolvimento humano, um conceito que nasceu 30 anos atrás com base nos pensamentos na literatura escrita por Amartya Sen, um vencedor de prêmio Nobel que trouxe para o nosso entendimento o conceito de desenvolvimento humano, desenvolvimento que incorpora vertentes de educação e saúde não em base apenas no crescimento econômico como base. De outro lado, também temos o conceito de desenvolvimento sustentável, um conceito que foi elaborado por um painel de especialistas no contexto das Nações Unidas, e um conceito que trouxe consigo também uma grande campanha de mobilização chamada Agenda 21, uma campanha de mobilização que engajou múltiplos municípios, múltiplas organizações da sociedade civil e também empresas num processo de pensamento, num processo de localização, de compromisso global em prol de um ambiente preservado, em prol de preservar a nossa terra para futuras gerações. Esses dois conceitos foram bastante importantes e mudaram como nós percebemos o processo de desenvolvimento, mas apenas essa mudança não foi suficiente. Então, como aprendizado, veio a proposta da Declaração do Milênio, um grande compromisso dos governantes globais para trabalhar em prol do desenvolvimento. E vieram também os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, com metas e indicadores como a primeira tentativa de oferecer marco concreto, não apenas conceito de desenvolvimento humano e conceito de desenvolvimento sustentável com indicador medindo o progresso global, que é o IDH, também um marco que ajudaria, então, os governantes a fazerem
decisões informadas, a fazerem políticas e decisões de política pública de forma que ataca os pontos mais doloridos, que ataca aquilo que poderia levar então ao desenvolvimento humano mais rápido, desenvolvimento humano mais distribuído pelo mundo todo. E a Agenda 2030 vem como uma continuidade natural dessa primeira agenda dos ODMs, que vigenciou desde ano 2000 até ano 2015. No finalzinho desse período, ocorreu a Conferência Rio+20, que analisou as lições aprendidas com os 8 ODMs e colocou as bases para a construção da Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Uma agenda que não foi construída apenas por um painel de especialistas, mas foi elaborada por meio de um processo de consulta pública muito amplo. Uma agenda que se aplica a absolutamente todos os países, independentemente do seu status na tabela do IDH. E também uma agenda que traz as preocupações não apenas sociais, como os ODMs trouxeram, mas também as preocupações econômicas e ambientais. E agenda que nos obriga a pensar de uma forma holística e integrada. Uma forma que considera que não dá para sacrificar social, ambiental ou econômico, que se precisamos fazer todo o esforço para alcançar equilíbrio entre essas três preocupações, para a preservação do nosso planeta, para desenvolvimento humano de outra forma, desenvolvimento humano que previne, que preserva a nossa planeta Terra para futuras gerações e que ajuda, sim, portanto, a reduzir o impacto negativo da ação humana que ficou tão forte, tão influente no nosso mundo, que estamos vivendo uma mudança de épocas, uma mudança para antropoceno, uma época geológica que se destaca pela importância da ação nossa, onde a humanidade pode tanto oferecer a maior solução, mas também o maior risco para a nossa própria sobrevivência. O interessante é que a Agenda 2030, apesar de ser bastante complexa e muito ampla, ela também foi muito mais abraçada, por exemplo, do que os 8 ODMs. Eu lembro em 2003, quando foi a primeira vez que eu ouvi dos ODMs, era um grande trabalho convencer as pessoas, informar as pessoas primeiro sobre a sua existência, porque ninguém sabia, e convencer que era algo interessante a se engajar. Já a Agenda 2030, nós começamos com muitas pessoas conhecendo, muitas pessoas que já foram engajadas na sua construção, muitas pessoas que já ouviram, muitas entidades que abraçaram rapidamente, e não apenas entidades da sociedade civil ou governantes, gestores públicos. Também as empresas se engajaram bastante rápido em todos os setores na sua implementação. Por que a agenda ofereceu, foi tão atraente mais do que os ODMs? Porque ela foi construída de baixo para cima, porque houve consultas públicas, porque ela se ampla e traz todo tipo de preocupação e ela se aplica a todos os países, todas as cidades e municípios, bairros e casas. Como um colega meu diz, a agenda é agenda tanto para presidente de um país, quanto para pai ou mãe de uma família. E todos nós temos o que contribuir. Cada um de nós podemos pensar individualmente o que eu mudo na minha rotina diária, como também pensar no meu espaço de trabalho, como que eu mudo o meu jeito de trabalhar, como que eu mudo o conteúdo do meu trabalho, o que eu posso agregar a minha atuação que pudesse trabalhar maior resiliência, que possa ser melhor alinhado às preocupações da Agenda 2030 e os 17 ODS. Quanto até o nível de investimento de grandes empresas e políticas públicas nacionais. Então, encorajo cada um de nós aqui a refletir como que eu posso contribuir. Porque contribuindo com a Agenda 2030 e 17 ODS, eu não apenas vou contribuir com a implementação de um marco global. Eu, de fato, vou ajudar o meu país a ser reconstruído depois da pandemia Covid de uma outra forma. De uma forma que é mais sustentável, socialmente, ambientalmente e economicamente, e que ajuda a reduzir o impacto de ação humana,
que ajuda a repensar a atuação de outra forma, de uma forma que possa preservar o nosso planeta Terra-se para as futuras gerações. Então, desejo um bom trabalho a cada um, desejo bons debates no contexto desse evento, dessa série de falas que vocês vão ouvir, e desejo que, com cada ideia que será compartilhada, seja incentivada a nossa criatividade, seja incentivada o nosso compromisso para se pensar global e agir local, dentro das nossas casas, dentro das nossas empresas ou então repartições públicas.